Eu tava aqui pensando, né? Você já sentiu que o design instrucional ultimamente ele anda mais travado do que o seu Wi-Fi no dia de tempestade? Pois é, né? Talvez tenha sentido isso ultimamente. Talvez você que trabalha com desenvolvimento de conteúdo tenha percebido que a sua ideia criativa, que a sua performance, o seu desenvolvimento tem travado muito ultimamente, né? E se prepare, porque a inteligência artificial já chegou no mercado, né, para dar aquela alavancada, né, e aquele upgrade no desenvolvimento de conteúdo, seja ele no meio acadêmico, institucional, comercial. Caso simplesmente você goste de desenvolver conteúdos para si próprio, a IA ela vai mudar, ou melhor, ela já mudou o mercado. E ela chega de uma forma que seja independente, como eu disse, seja para ela personalizar uma trilha de aprendizado, automatizar a tarefa, ou até mesmo fazer conteúdo, correção para você de algum determinado material. A IA ela já está na nossa vida, isso é inevitável, então aceite esse fato, que isso vai te ajudar a clarear algumas coisas. Então hoje a gente vai surfar um pouquinho nessa onda de inteligência artificial. O nome do vídeo do blog de hoje é Como a inteligência artificial está revolucionando o mercado do designer instrucional. Já deixa o seu like, já comenta aqui se na sua cidade também está frio, assim como aqui em São Paulo está, e também já compartilha a temperatura. Quando nós pensamos sobre aprendizado personalizado, né, a gente procura imaginar um curso, né, que se adapta ao aluno, igual um tênis quando se adapta a um pé de corredor. Tem que ser confortável. O aprendizado tem que ser algo que ele seja fluido, que ele seja natural, não algo forçado ou algo que seja desconfortável. E aí a gente precisa entender onde que a IA traz impacto para isso no dia a dia, né? Vamos pegar o seguinte pensamento. Antes era tudo no mesmo molde. Então o aluno iria para a sala de aula, abria o caderno, abria a apostila, o professor ia lá na lousa, compartilhava o conteúdo, esse aluno copiava aquele texto e aí ele replicava depois, ia levar como lição de casa, fazer os trabalhos nele. A IA, ela já chega com um mercado totalmente diferenciado. Esse aluno, ele tem na palma da mão um smartphone, né? Ele consegue fazer toda aquela pesquisa daquilo que aquele professor está mencionando, ele consegue ter uma outra percepção, né, de aprendizado, de tempo e também de consumo de informação. Ele não fica mais refém daquele professor, né, que está em sala de aula compartilhando conhecimento. E aí vamos pensar agora aonde que isso vai entrar, tá? Aonde que esse aprendizado personalizado ele ingressa no mercado atual. Vamos ao exemplo. Nós temos os chatbots educacionais. Você sabia disso? Um exemplo hoje é o ChatClass, que criam interações sob medida. Isso acaba desenvolvendo o aprendizado desse aluno de uma forma diferenciada. Além disso, nós temos a plataforma como o Big1, que se adapta ao conteúdo e ao estilo do aluno. Então isso é muito fluido, isso é muito interessante também, pensando no mercado atual. Já é disruptivo, já é totalmente diferenciado, além do conteúdo de aprendizagem tradicional. Fala, Vinícius, você tá dando exemplo aí que é voltar de 100% educação, e eu trabalho no comércio, eu trabalho numa grande empresa. Cara, fica tranquilo, isso não é aplicável, esses recursos, única e exclusivamente às escolas, tá? As empresas também estão utilizando muito IA para o desenvolvimento de treinamento personalizado, tá? Para que sejam conteúdos às vezes mais engajados, ou, entre aspas, né, que tenham menos enrolação, menos burocracia. Isso é muito complicado de se falar, porque eu acredito que ainda o ser humano, o professor, o instrutor, o tutor que está em sala de aula, ele é insubstituível, tá? A interação humana ela é comprovada que ela vai fazer com que as pessoas se mantenham ativas, né? Elas vivem em sociedade, então o professor ele não vai ser dispensável, o profissional da área de treinamento ele é indispensável também. A IA ela é apenas um mecanismo, ela é uma ferramenta
que vai agregar nessa aplicação de conteúdo, nessa aprendizagem e até mesmo nessa forma e nova maneira de lecionar. Tranquilo? Vamos para o segundo ponto, que é a automação de tarefa. Você, nós, né? Quem nunca utilizou uma IA para poder automatizar alguma tarefa ou até mesmo agilizar algum processo? Bem, a gente já pensou em dizer adeus, né? Para quem trabalha na parte mais educacional, aquelas pilhas e pilhas de provas e conteúdos de trabalho. Eu lembro muito dos meus pais que chegavam com livros, pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de papel. Hoje quase todo o conteúdo ele pode ser encaminhado simplesmente por um PDF, né, que não vai consumir quase nada de armazenamento. Esse professor, esse tutor, esse profissional de treinamento, ele pode simplesmente pegar esse PDF, encaminhar para uma IA, fazer o questionamento para saber se aquilo tem plágio, se aquilo foi desenvolvido por uma IA. Eu vou dar um exemplo para vocês, que nós temos o Proctório. Essa é uma IA que ela faz correção automática e ainda ela detecta fraude. Pô, é sensacional, né? Descobrir se está sendo plagiado ou não aquele conteúdo. Eu acho que isso é muito importante, e até mesmo para falar sobre a questão de automação, é excelente. Além disso, eu vou trazer um outro exemplo, né? Tem o Script Sense, que ele digitaliza, né, e avalia a anotação de forma mágica, ou seja, é automática. Né? Magia aqui já basta Harry Potter, não é mesmo? Então, o Script Sense ele vai fazer essa avaliação, essas anotações de forma automática, vai pegar os principais pontos. Isso acaba acrescentando muito, né? Automatizando muito o seu processo de avaliação. Rapaz, sempre que eu penso em produção de curso com agilidade, até arrepia. Por que eu digo isso? Porque criar curso bom dá um trabalho gigantesco, eu falo isso por experiência. Se você é um colega aqui que é designer instrucional, se você já desenvolveu um e-book, já desenvolveu um curso, já aplicou o treinamento, você se liga do que eu estou dizendo, né? É uma trabalheira que só, mas também é super gratificante quando a gente vê o resultado final. A IA, ela facilita esse nosso caminho de desenvolvimento de um curso. Hoje, nós temos grandes ferramentas no mercado que facilitam muito o nosso processo de criação e desenvolvimento de curso. Tem uma IA chamada Synthesia, que ela cria vídeo educacional através de avatares. Ou seja, isso é muito prático. Você pega o texto, coloca aí aquele avatar, ele vai falar, vai replicar aquele texto. E é mais um recurso que você ganha no desenvolvimento. Caso o seu cliente às vezes não tenha um orçamento para poder disponibilizar um estúdio de gravação, ou às vezes uma ferramenta, né, que seja extremamente cara, você pode propor esse recurso para ele também. É mais um ganho que você consegue. Além disso, sometimes we need to read and write some tests in English or another language, for example, Spanish or Portuguese. I know it's very different when we start speaking English or when we need to learn about something in another language. Oh, it's so easy. Mas fica tranquilo, hoje eu não vou lecionar nada em inglês para você. Hoje o conteúdo ele varia muito. A gente pode assistir um conteúdo em inglês, nós podemos também assistir um conteúdo em espanhol, japonês, alemão, francês, enfim, idioma é o que não falta no mundo, não é mesmo? Caso você não tenha facilidade com idiomas, você pode simplesmente utilizar a ferramenta DeepL, que ela entra em cena para tradução e adaptação inteligente de texto e também de vídeo. Isso é muito importante, facilita muito o seu aprendizado. Até porque nós vivemos em um país que é a minoria da população que é apenas bilíngue. Isso que nós estamos falando dos poliglotas que falam 3, 4 idiomas ou mais. Então, você pode utilizar esse recurso para a tradução e consumir novos conteúdos, aprender, né, novas skills. Interessante, não é mesmo? Quando a gente fala em aprendizado imersivo, o que a gente pensa? Não estou falando do pessoal nadando numa piscina olímpica, não, galera. Eu tô falando sobre conteúdos que estão cansando a galera. Pô, então bora colocar a galera dentro de uma experiência diferenciada, bora fazer as pessoas imergirem no conteúdo, gostarem, acharem diferenciado aquilo que você tá falando. A gente tem IA hoje que trabalha com realidade aumentada, e aí o aprendizado vira praticamente uma gamificação, né? Para você que gosta de videogame assim como eu, isso vai ser sensacional. Aquele seu grupo de alunos que são adolescentes que falam de PlayStation 5, falam de Xbox e outras plataformas, vão se sentir inteirados. Ou simplesmente você
que gosta de jogar no seu celular, a gente vai falar de gamificação com realidade aumentada. Hoje em dia, nós temos a SimLab, que ela cria simulações realistas para treinar desde médicos até mesmo grandes equipes corporativas. E tudo isso é pensando na gamificação. Além disso, nós temos o Merge Edu, que traz objetos 3D, né, para dentro da sala de aula. Tipo, mágica com propósito. Esse vídeo a gente tá falando muito sobre mágica, né? Será que o Robert vai mandar uma carta pra mim? Isso torna o conteúdo mais divertido e a retenção muito mais alta, cara. Então fique tranquilo, procure desenvolver, procure utilizar a IA para poder trazer novas experiências. A gente está fechando os blocos aqui de conhecimento, vamos falar sobre dados inteligentes e feedback em tempo real, tranquilo? A IA, ela sempre está de olho nos dados, mas pro bem, viu? Fique tranquilo, tá? Onde que eu quero chegar com isso? Ela vai poder te ajudar a fazer uma análise de desempenho, identificar indicadores, em procurar entender onde que as pessoas estão sentindo mais dificuldade em um determinado tema, ou às vezes se você trabalha numa grande empresa e você identifica que as pessoas estão com dificuldade em um determinado assunto, você já poder atuar diretamente naquilo, seja através de uma reciclagem ou algo do tipo. Plataformas como Newton criam trilhas personalizadas com base em como o aluno está indo. Ou seja, ela vai se adaptar ao desempenho daquele aluno que está fazendo aquele curso contigo. O instrutor ele recebe, né, o feedback instantâneo para melhorar, obviamente, né, o conteúdo de forma contínua. Então ele procura identificar em quais etapas do seu curso, né, online ele está, vamos dizer assim, com um gap de informação ou que exista a possibilidade de melhoria. Isso vai fazer com que você consiga fazer conteúdos mais assertivos e, consequentemente, com que seus alunos performem após ele. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Você sendo mais assertivo, né, na melhoria contínua do seu material e o seu aluno, obviamente, na melhoria contínua do aprendizado dele. É uma via de mão dupla. E aí eu encerro o vídeo de hoje, né, com o seguinte pensamento. A IA não veio para te substituir. Tranquilo? A IA não vai substituir nós, que somos designers instrucionais, ela não vai substituir o designer de vídeo, ela não vai substituir o designer de imagem, ela não vai substituir você que é professor. Fiquem tranquilos, ela não vai substituir nenhum de nós. O que é importante é que nós tenhamos em mente que nós precisamos acompanhar essas melhorias que a IA ela traz ao mercado. Essa ferramenta, ela veio e ela vai ficar sim. É fácil? A gente precisa aceitar, mas a gente não pode acabar nos tornando obsoleto. A gente precisa acompanhar essa tendência de mercado e essa melhoria do que ela pode propor. Tranquilo? Espero que você tenha gostado aqui do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários aqui abaixo, eu respondo todos eles. E fala, qual IA dessas que eu apresentei hoje você já conhecia? Qual você não conhece? Quais você utiliza na sua ferramenta? Tranquilo? Isso vai te ajudar muito, a gente vai ter uma troca super imersiva. E se você gostou de conteúdo como esse, deixa aqui também no comentário, traz a sua opinião. Tranquilo? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.